Boa noite, senhoras e senhores. Continuando aquele pensamento sobre a revolução permanente, né? O crime perfeito. Eu venho trazer dois autores para vocês que eu vou dissertar um pouco, né, sobre algumas partes aqui. O primeiro autor vai ser, na verdade, o Christopher Dawson, A Divisão da Cristandade, tá? A Reforma Protestante e a Era do Iluminismo. Muito importante a pessoa entender esse livro aqui. Eu apartei umas partes aqui e daí eu vou dissertar com vocês, vou fazer umas explicações rápidas aqui e dizer por que essa revolução permanente existe até hoje. E existe no coração, na mente, na sociedade, nas escolas, nas universidades, existe na cultura do povo. E o outro livro, ele é de Edmund Burke, tá? Edmund Burke. Ele vai falar reflexos sobre a Revolução Francesa. Edmund Burke vai ser taxativo aqui, né? Edmund Burke, ele vai dizer um horror à Revolução Francesa. E isso que existiu a Revolução Inglesa, né? Baseada nos pensadores iluministas que depois passaram para a mentalidade francesa e foi totalmente retransformada. Veja bem, então assim, ó, eu vou lendo umas partes aqui, que eu tenho marcadíssimas aqui no livro até, né? Bem riscado, o livro está bem riscado por que lado. E vou dissertando com vocês sobre esta revolução permanente. Vou ler aqui. Esse aspecto destrutivo e negativo do iluminismo francês contribuiu materialmente para a Revolução Francesa e para a destruição da Igreja, né? Na verdade, assim, ó, o pensamento iluminista francês, claro, pessoal, eu não vou colocar todo o iluminista, né, daquele período como uma pessoa a revolucionária queria destruir. Por exemplo, Isaac Newton, ele era religioso. Rousseau era um deísta. E eu vou explicar por que Rousseau era digamos, o mais perigoso de todo esse pessoal aí, né? Rousseau não se dava bem com Voltaire. A verdade é esta, né? Entre eles brigavam. Bom, a crítica destrutiva dos filósofos minaram a ordem da cultura cristã, mais inteiramente do que puderam perceber, e só precisavam de um impulso dinâmico emocional que apelasse às massas para a revolução se tornar uma realidade social e política. Ou seja, você não faz uma revolução sem convencer as massas. Então, esses filósofos vão se utilizar de elementos da Renascença. Compreendem? Da Renascença. Né? Quais são os elementos da Renascença? O retorno da cultura greca-romana. Compreende? Mas no seu pior estilo. No seu pior estilo. Mas isso sobre a cultura greca-romana e sobre a questão da Renascença, eu não vou falar hoje. Eu só estou dizendo para vocês como aconteceu essa linha. Esse elemento foi dado por Jean-Jacques Rousseau. Ou seja, o elemento dado por Jean-Jacques Rousseau vai fazer com que aquelas populações, aquelas massas se percam na mentalidade e no coração. E seus discípulos que encontraram na ideologia democrática dos direitos do homem e da vontade
geral, uma fé forte bastante para transformar o espírito racionalista aristocrático do iluminismo no espírito passional e democrático da Revolução. Né? As teorias de Rousseau tinham a mesma relação com a ideologia do Partido Jacobino. O Partido Jacobino, para quem não sabe, né, pessoal, é aquele partido, né, de extrema esquerda, né, da Revolução Francesa. Então aqui, ó, com a ideologia do Partido Jacobino, que as ideias de Karl Marx, né, com a ideologia do comunismo. Vejam bem, pessoal, ó, Karl Marx e Revolução Francesa tem muito a ver. Tem muito a ver. Não é eu aqui, professor Charles, que estou inventando, não. Isso aqui está aqui, ó. Isso aqui, ó. Christopher Dawson, tá? Como a história do movimento revolucionário europeu moderno tem sido contínua, da mesma maneira, a democracia, o nacionalismo, o socialismo e o comunismo são todos aspectos sucessivos ou simultâneos do mesmo processo. Veja bem, de fato, há uma relação genética entre o jacobinismo russoniano e o comunismo marxista. Por que o autor fala em jacobinismo russoniano? Porque os jacobinos, a extrema esquerda da Revolução Francesa, tinham muito a ver com Rousseau. E Rousseau baseou-se, Marx baseou-se muito nessa gente. E daqui saiu os ideais para a Revolução Russa de 1917, que vitimou milhões de pessoas. E há quem defenda, né? Eu defendo que as pessoas têm que ter direitos iguais. Tem que ter liberdade, direitos iguais, direito à defesa. Tem que ter seu direito de religião e de credo. Mas eu nunca vou defender morte. Nunca. Primeiro porque eu sou um católico cristão. Então eu não posso pensar assim. Então aqui, eu vou seguindo aqui e vou explicando para vocês. Jean-Jacques Rousseau, durante a vida, manteve estreita relação com o iluminismo francês, mas uma hostilidade amarga com seu grande líder, né, Voltaire. Né? À primeira vista, as forças eram desiguais. De um lado, o amigo dos príncipes e a inteligência dominante de uma brilhante sociedade intelectual, né? E, do outro lado, um neurótico. Na verdade, assim, ó. Voltaire era um dissimulado, um debochado. A verdade era esta, entendeu? E Rousseau, né, ele era um neurótico. Ele era uma pessoa bem neurótica. Né? Então, são duas bestas revolucionárias, né, se degladiando aqui. Tanto Rousseau quanto Voltaire. Né? Bom, Rousseau, diferente dos enciclopedistas, tinha um temperamento verdadeiramente religioso. E olha só, e o culto da natureza. Pessoal, Rousseau vai inventar essa situação do culto da natureza aqui. Mas esse culto da natureza inventado por Rousseau, na verdade, é baseado no quê? Lá na Renascença. Nos gregos antigos, nos romanos antigos, que adoravam um pé de árvore, que adoravam, viam fantasma em tudo que é lado, vinha espírito voando no ar. Nos deuses, compreende? Nos deuses gregos, né? Olha só, vocês muito bem sabem que Roma conquista a Grécia e Roma vai fazer o quê? Vai assimilar os deuses gregos, né? Então, muitos deuses ali que eram gregos tornar-se-ão romanos. Né? Então, por exemplo, assim, ó, Hermes, grego, né? Mercúrio, romano. Compreende? Então, essa religião da natureza era Afrodite, entendeu? Júpiter, Marte, Vênus, Terra. Vejam bem, pessoal, tem toda uma situação mística
que foi adotada por Rousseau, que começou a brotar na Renascença, compreendem? E que hoje as pessoas estão aí totalmente perdidinhas da cabeça. Então não tem sentido, compreende, a religião vendo neste ponto. Mas eu pergunto para vocês, por que Rousseau bateu tão fortemente nesta religião da natureza? Para destruir a fé cristã. Lembram, pessoal? Ó, mente vazia, né, oficina da burrice. Cuidado. A pessoa tem que ter uma mente completa, uma mente que exista a percepção do certo e do errado. Lembra que eu já falei para vocês, se existirem 10 verdades, só uma é verdadeira, as 9 outras são invenções humanas. É fácil de entender o que eu estou dizendo. Ok? Então, assim, Rousseau era deísta, né? Ele era deísta, certo? Ele não era um ateu, mas era um deísta. Voltaire, pelo contrário, era um anticlerical, né? Isso eu já vou falar aqui. E ele perseguiu muito a igreja, com as ironias, as sátiras, os deboches dele, né? Então, assim, ó, durante o período de uma geração, ao longo do último terço do século XVIII, a religião da natureza se tornou uma verdadeira religião e não uma simples fantasia ideológica, uma fé em que os homens acreditavam com toda a alma e pela qual estavam dispostos a morrer. Apesar da imprecisão de tal crença, imprecisão, porque tu não tem como provar isso aí, da fé no progresso, né? Da esperança na vida de uma era de perfeição social e felicidade universal, da fé otimista na ordem providencial da natureza e da crença na democracia e na doutrina da liberdade política, igualdade social e fraternidade espiritual, seria um erro subestimar o caráter religioso, visto que continua a ser credo dominante de grande parte da civilização ocidental até o início do século XX. De fato, a atual crise, né, espiritual da nossa cultura não se deve tanto à perda da fé tradicional no cristianismo, que já ocorrera após a Revolução Francesa. Eu já expliquei para vocês isso aí. Mas também ao colapso de uma nova religião que ocorreu no século XX, especialmente após as duas guerras, né? Então, assim, ó, veja bem, as pessoas vão começar a perder a percepção do sagrado. Perdendo a percepção do sagrado, elas vão se apegar em qualquer coisa. Se tiver que se apegar em 50 deuses diferentes, vão se apegar. Isso é o politeísmo grego, né? Romano. Não esqueçam disso. Certo? Então, deste modo, na França e nos países diretamente influenciados pela Revolução, talvez seja mais exato falar da descristianização da cultura do que da secularização, ao passo que na Inglaterra o desenvolvimento seguiu um curso inverso. Aí eu vou falar um pouco do Edmund Burke aqui depois, tá? No entanto, com todos os períodos de revoltas religiosos, mais pessoas foram afastadas da antiga religião que convertidas para uma nova, ou seja, a intenção desses revolucionários não era converter as pessoas para uma nova religião da natureza, etc. e tal, não, era torná-las ateias mesmo, ou seja, descrença em Deus, ou seja, lembra que eu falei para vocês? Marx fala, o ópio do povo, ou seja, Deus é uma mentira, né? Então é uma invenção do povo. Naquele período, né, uma parcela muito grande da população da França, né, foi deixada num estado de confusão moral, aceitando tacitamente a destruição de sua antiga ordem, sem manifestar adesão profunda a nenhum ideal religioso à nova ordem. Olha só, pessoal, o que fala aqui, ó? A população da França, por causa desses filósofos, desses medíocres, desses malacaras, né, foi deixada numa espécie de confusão moral. Não vou dizer todo mundo, né, que ele vai falar o contrário aqui depois um pouco aqui. Mas assim, ó, o que Edmund Burke vai falar sobre isso aqui? Daí eu quero trazer essa parte aqui, ó. Edmund Burke vai dizer o seguinte, que as falsas luzes, né,
vai falar sobre as falsas luzes que tiveram na França, né? Seguindo essas falsas luzes, né, a França comprou calamidades indisfarçáveis a um preço mais elevado do que o pago por qualquer nação, por mais inequívocas que existissem, né? A França comprou a miséria com o crime. A França não sacrificou sua virtude e seus interesses, mas abandonou seus interesses de modo a poder prostituir a sua virtude. Lembro que no outro vídeo eu falei da prostituição da França, né? As luzes, a Revolução Francesa, ela prostituiu a virtude francesa e depois prostituiu o mundo, tá? Todas as outras nações iniciaram a construção de um novo governo, ou reforma do antigo pelo estabelecimento, né? Mas olha só, em observação, né, ao passado. A Inglaterra, ela fez sua, digamos, sua revolução lá, mas ela não destruiu o seu passado. A França liquidou, né? Então, ela vai se desmoralizar completamente. Voltando aqui. Então, assim, ó, já quase que finalizando aqui, tá? A Revolução Francesa criou uma sociedade burguesa e uma cultura secular. E ainda assim a média dos burgueses franceses continuaram a ser católicas, indiferente, e suas mulheres piedosas e praticantes. Foi a classe dos intelectuais, agora que nós vamos conversar, e dos trabalhadores urbanos que permaneceram fiéis à tradição revolucionária, ou seja, isso pós-Revolução Francesa. Veja bem, a classe dos intelectuais da França. Quem eram os intelectuais da França? É fácil de saber, pessoal, né? Voltaire era um louco maníaco, né? Maníaco não, era um debochado, tá? Era Voltaire, digamos, vamos começar por Rousseau. Rousseau, né? Que não se dava com Voltaire, tá? Voltaire, vamos pegar aí Diderot, Condorcet, tá? Vamos pegar ali René Descartes, né? Descartes, que vai criar uma certa, digamos, visão matemática do mundo. Compreende? Então, tem toda uma situação aqui que tem que ser esclarecida e que isso não é esclarecido. Não é esclarecido. Esses intelectuais se utilizaram da sua inteligência, do seu conhecimento, para fazer o quê? Para enganar os trabalhadores urbanos e rurais. Por quê, pessoal? Pergunto a vocês aqui, pensem comigo. Por que há uma intenção tácita, tá, de deixar a população brasileira com uma cultura baixa sempre? Não que os brasileiros tenham culpa, gente, ninguém tem culpa disso aí. Quem tem culpa são esses intelectuais, né? Que são os mentores desta revolução permanente, tá? Que não cessou, e que faz da educação o quê? O seu ninho. Então, a partir disto aí, que a gente vê o quanto esse pessoal é ligado às tradições revolucionárias ainda. Certo, pessoal? Então, o meu vídeo já está com quase 20 minutos aqui. Eu espero que eu tenha conseguido novamente passar mais uma informação para vocês do porquê que eu falei sobre a Revolução Permanente. A Revolução Permanente se dá pelos intelectuais, maus intelectuais, que, primeiramente, ou são deístas, né, acreditam em tudo que coisa, ou querem a destruição da religião cristã. Pessoal, e quando eu falo religião cristã aqui, eu falo primeiramente na Igreja Católica, né? E depois eu falo na Igreja Evangélica, na Igreja Luterana. Eles querem a destruição de tudo isso aí. Compreende? Isso eles querem desde a Revolução Francesa. Portanto, gente, ou nós começamos a conhecer a história, ou pagaremos um preço muito alto. Certo? Meu muito obrigado, meu boa noite e fiquem bem.